Graça e paz de Jesus. Graça e paz de Jesus. Quem quer almoçar às 13 horas conforme a programação, diga amém. Então vamos fazer um trato aqui. Se eu ver um de vocês dormindo, vocês não vão almoçar às 13 horas. E eu não enxergo de perto, mas de longe, eu estou vendo o Aquil ali. Aquil, se você dormir... Ai, ai, ai. Gente, coisa boa, né? Coisa boa esse momento, coisa boa. Tudo que temos ouvido, absorvido, vivido. Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, participando desse momento. Pela nossa liderança, nossa trindade, que também me ofertou essa oportunidade tão incrível de poder compartilhar com vocês, pastores, líderes. O desafio é gigantesco, né, de falar sobre a força da comunhão. Eu acho que eu não consigo dizer nada aqui que vocês nunca disseram, nunca pregaram, nunca ensinaram. Mas a gente vai encarar esse desafio não com a esperança de trazer alguma novidade, mas na esperança de que o Espírito Santo venha a imprimir em nosso coração esses valores. Amém? Quero me apresentar primeiro. Cadê a foto? Gabriel vai pôr a foto? Inclusive o Gabriel é esse cara aí, né? Eu começo com ele, porque ele está na minha família, mas ele não é meu filho. Mas, quer dizer, mas a gente já está, ele está mais na minha casa do que eu, e vai casar-se com a minha filha, lamentavelmente, ano que vem. Inclusive, você conhece alguém no seu bairro, aquele pessoal que costuma sumir com pessoas, sabe? Por um valorzinho assim, não tão caro, você me dá um contato? Enfim, Gabriel está sendo já nosso filho, né, Soraya? Eu e Soraya já temos esse cabra como nosso filho. Isabela é que vai casar com Gabriel, 23 anos, nossa nutricionista. Ali a minha lado esquerdo aqui, Gabriela, 18 anos, a nossa caçula. E ali a mulher que ganhou na Mega Sena sozinha, porque casou com esse cara, né? né? 28 anos de casado. Quem me evangelizou foi justamente essa mulher. Eu estava querendo levar a mina para o mau caminho, era querendo me levar para Jesus. E Jesus venceu, ela me levou para Jesus. Me levou para a igreja chamada Pentecostal da Bíblia, Vila Santa Clara, que é a igreja que 10 anos depois eu fui me tornar pastor dela. E estou lá até hoje. O único lugar que eu congreguei é a ICPB Vila Santa Clara. Fui levado ao pastorado em 2006, junto com o Fernando. Aliás, o Fernando, ele me percebe, a gente se batizou no mesmo dia, né? 18 de agosto de 95, num lugar mais frio que o Alasca, na divisa de Ribeirão Pires com Suzano. Nos batizamos ali, perturbou a gente ali um tempão na Santa Clara. Inclusive, o pastor Maurício e Jussara perturbaram também um bocado lá na Santa Clara, né? Foi um privilégio estar com essas figuras lá por tanto tempo e prosseguimos lá, né? Graças a Deus, Deus nos levou para outros lugares e me deixaram em paz lá, na Santa Clara. Enfim, gente, eu tenho pouco tempo aqui, né? Não quis colocar os slides porque eu sou muito prolixo. Sabe o que é prolixo? É alguém que para contar uma piada rápida demora 10 minutos. Sou eu. Então, se eu colocasse slides, vocês iam almoçar lá para as 3 da tarde. Então, vai sem slides, mas o Gabriel mandou no grupo do encontro, que vocês têm aí, o esboço, tá bom? Quem quiser acompanhar aí, talvez nem tudo vai ser igual ao que eu vou falar aqui, mas é esboço, hein? Não sei como é que você faz o seu esboço, o meu é meio bagunçado, eu entendo, não sei se vocês entendem. E se você achar isso útil para também ministrar sobre a sua igreja, sobre a comunhão, ou sobre o seu grupo de GY, ou sobre o seu grupo de mulheres, de homens, fique à vontade. Se quiser me convidar para falar tudo isso de novo lá, eu vou com o maior prazer também. E eu mandei o esboço de graça, tá bom? Mas se sentir no coração, a gente recebe um pix, tá bom? Vamos lá, João capítulo número 17, a força da comunhão. Esse é o nosso assunto. A leitura é longa, mas importante. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que o João registrou isso, como é que ele se lembrou disso, né? Sei lá, 40, 50 ou mais anos depois para registrar isso. Jesus está na última noite com eles antes de ser preso e martirizado.
Talvez ele está no Getsemane quando ele leva os três, João, o Pedro e o Tiago, para orar. Eles ficam próximos e João deve ter ouvido essa oração. Isso é uma suposição isso, né? Mas o fato é que ficou registrada talvez a oração mais importante da Escritura. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está orando, hein? Ele está fazendo pedidos ao Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ó nós aí, gente. Ó nós aí. Rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você pode dizer eu? Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou repetir esse texto. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Agora eu quero ler Atos 2,42. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão e nas orações. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança nas orações. E no 46 de Atos 2, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Bom, o texto de João vai dizer para nós, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus está orando. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Depois ele vai dizer, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo, ao observar esta cena,
creia que tu me enviaste. E depois em Atos 2,42, que a gente poderia, de forma mais contemporânea, dizer que é uma fotografia em alta definição da igreja de Jesus. Se a gente pudesse colocar um retrato aqui da igreja que é de Jesus, é uma igreja que é perseverante na sã doutrina, que não abre mão da solidez do evangelho, que não negocia com o mercado da fé. É uma igreja que persevera na comunhão. Não é um ajuntamento de gente onde ninguém está nem aí para ninguém. E está todo mundo de olho nas prateleiras do reino, naquilo que podem receber do céu. Mas horizontalmente ninguém está aí para ninguém. Não, isso não é igreja, isso é uma caricatura. C.S. Lewis diz no Cristianismo Puro e Simples que a igreja só é igreja onde há comunhão. E sem a comunhão a igreja é uma caricatura mal feita de Jesus. Aleluia. Bom, e ela persevera no partir do pão, em duas esferas, ou seja, a gente tem prazer em estar à mesa, em conversar à mesa, participar da mesma refeição. E o partir do pão numa segunda esfera é, o outro não vai ter falta de pão, enquanto na minha casa tem sobra de pão. E depois eles perseveravam nas orações. Era algo que a igreja tinha como marca. Oração. Capítulo 3 de Atos, os dois, Pedro e o João, estão indo para orar às 3 horas da tarde. E antes de chegarem na oração, o milagre já acontece, né? Eles estavam indo para orar, a tendência é que a gente ora para o milagre acontecer. Eles já entraram com milagre dentro do templo, antes de chegar no templo para orar, uma igreja que tinha essa marca. Então, meus irmãos, a força da comunhão. Vivemos uma época de relacionamentos rasos, frágeis, vínculos descartáveis, um individualismo crescente. A revista Isto É, em 2019, acho que foi 2019, publicou uma matéria com as 10 causas principais dos motivos da falência conjugal, dos divórcios. A número 1 é o individualismo. Paradoxalmente, nunca estivemos tão conectados uns com os outros pela tecnologia. E tão desconectados uns dos outros do coração. A gente está sabendo aonde o outro está passando férias, a gente está sabendo em que restaurante o outro está comendo, a gente está sabendo como é que está sendo o culto da igreja do seu parente, mas parece que a gente está longe do coração do outro. Esses dias eu estava chamando a minha filha para tomar café, e ela acho que ela estava de fone e não me ouvia. E eu chamando, Gabi, toma café, Gabi, toma café, Gabi, vem tomar café. Aí eu peguei o celular e mandei uma mensagem. Ela está em cima, aqui no andar de cima. Gabi, desce para tomar café. Dali 2 minutos ela colocou um emoji. E a gente está na mesma casa. Diante disso, Jesus faz uma das orações mais profundas de toda a Escritura, talvez a mais importante mesmo. Ele ora para que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Em Atos, vemos essa oração se cumprindo. A igreja nasce unida, perseverando na comunhão e experimentando o poder, o crescimento e o impacto sendo gerado no mundo. A força da igreja não está apenas em sua boa e sã doutrina. A força da igreja também não está na sua excelente estrutura, que também é importante. A força da igreja não está nas suas programações e numa agenda bem organizada, que também é importante. Quando Jesus faz essa oração e diz, Pai, que eles sejam um assim como nós somos um, e se eles forem um, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Então a comunhão tem uma relevância gigantesca naquilo que de fato é ser igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu fiquei espantado algum tempo atrás ao conversar com um irmão que chegou na igreja em 2015 para 2016, e estávamos conversando sobre uma outra família. E eu cito os nomes porque isso não tem nenhum problema. E nessa família tem lá o presbítero Sebastião, que já é da igreja quando eu cheguei em 95, uma das pessoas que estavam na porta que eu entrei pela primeira vez. E o Sebastião tem um filho da minha idade, que eu não vou dizer a minha idade. Eu só vou dizer que eu estou na fase de água com limão espremido e gelo, séries policiais e café sem açúcar.
Então você já sabe que a idade é 50 a mais. Água com limão espremido e gelo, e séries policiais e café sem açúcar, pode ter certeza que o indivíduo 45, 50 a mais. Enfim, e o Arthur, filho do Sebastião, já era da igreja também. E eu estou conversando com um irmão que chegou lá em 2015, a gente está em 2024, ano passado. E ele falou, nossa, é sério mesmo que o Arthur é filho do Sebastião? Aí eu falei, você está aqui há 10 anos. Nossa, obrigado. Nossa, o SAMU chegou aqui antes de... Obrigado, SAMU de Deus. Como é que você não sabe que o Arthur é filho do Sebastião? Você congrega aqui, cidadão, e a igreja é pequena. A igreja não tem 500 membros, 1000 membros, a igreja tem 150, você não conhece? Não é possível. E isso me traz uma angústia, gente. A força da igreja não é só apenas a sã doutrina, a ortodoxia bíblica. Gente, pensa num cara chato com Bíblia. Vai na Santa Clara por 6 meses, você não vai ouvir um tropeço teológico lá de quem quer que seja que pregue lá. Porque é um zelo mesmo ali. A gente não tem que consertar nada na pregação seguinte do que alguém falou depois, do que falou anterior. Então assim, é um zelo. Mas se fosse só isso, a igreja estava bombando de gente. Não é somente a estrutura. A irmã falou do ar-condicionado. Agora também temos ar-condicionado na Santa Clara. Que vem o verão. A igreja tem uma agenda, a igreja tem uma programação boa. Mas se fosse só isso, não ia caber de gente mais. A igreja tem um cuidado social com as pessoas. Ninguém ali fica sem o gás. Ninguém ali vai ser despejado. Porque não deu para pagar os aluguéis e ninguém ali não vai acontecer isso. Ninguém vai ter a luz cortada ali. Enfim. A do pastor foi uns tempos atrás aí, mas deixa isso para lá. Então, gente, é a comunhão. A comunhão, ela dá liga. Vamos só lembrar um pouco? Porque onde não há comunhão, não há vida. Onde não há comunhão, não há presença do Espírito. Pode haver manipulação, hipnose, histeria coletiva. Mas sem comunhão... Koinonia é a palavra grega, né, que a gente conhece, que no grego é comum, compartilhado, mas tem um significado mais amplo. Como, por exemplo, koinonia, participação conjunta, koinonia, parceria, koinonia, compartilhamento material, espiritual, emocional, koinonia, solidariedade mútua, koinonia, relacionamento íntimo ou vínculo entre pessoas, koinonia, comunhão. Nas possíveis definições para a língua portuguesa, dependendo do contexto, especialmente bíblico ou teológico, a palavra pode ser traduzida como koinonia ou comunhão, aponta para companheirismo, participação, aliança relacional, comunhão, aliança relacional, convivência frequente, unidade de propósito, comunhão, unidade de propósito, contribuição ou compartilhamento dos recursos que se tem. Comunhão, contribuição ou compartilhamento dos recursos que se tem. O apóstolo Paulo também traz um norte excelente para essa definição. Então Paulo diz o seguinte em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, um mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Eu vou repetir aqui para trazer uma linhazinha de raciocínio. Completai a minha alegria
para que sintais o mesmo amor, o mesmo ânimo e uma mesma coisa. Perceba que não é ter a mesma opinião. Amém? Nós podemos caminhar juntos, abraçados e misturados, mesmo com opiniões diferentes. Porque isso é maturidade. Amém, gente? Então é muito infantil caminhar junto só com quem pensa do jeito que eu penso. Só com quem faz do jeito que eu faço. Só com quem as ideias se alinham. Não, Paulo diz, olha, é o mesmo ânimo, o mesmo amor. E sentindo uma mesma coisa, a comunhão nos carrega para um único propósito. Não importa a nossa opinião. É que nem nariz, cada um tem uma. Amém, meus irmãos? Se eu fosse dessa trindade aqui, por exemplo, algumas coisas seriam diferentes. Ué, eu penso algumas coisas diferentes. Mas e daí? Não sou eu. Não é você. Teria 4 palestras de manhã no sábado, se fosse você? Fala a verdade, fala a verdade. Onde já se viu? Você já escutou 4 palestras numa manhã só? Na sua vida inteira de crente? Hã? Ah, jamais. Eu sei que você pensou, né? Como é que pode colocar 4 palestras pela manhã? Esse pessoal não tem juízo. Passou na sua cabeça. Balança a cabeça aí, vai crente. Sem mentir que o diabo é o pai da mentira. Vai, balança a cabeça. Você pensou isso, eu tenho certeza que você pensou isso. Tá, cara, mas a gente caminha junto. Cara, eu já precisei de lenço para chorar aqui de manhã, ontem de noite, hoje de manhã, depois, aí eu estou ali, a irmã está falando ali, orando, eu já estou chorando de novo, mas não importa a minha opinião, gente, a gente está no mesmo rumo. Amém, meus irmãos? E é esse sentimento que a gente vai tentando traduzir para a igreja local que a gente pastoreia. Então, tudo aquilo que temos vivido aqui nesse final de semana, que já está sendo incrível, memorável, precisa ser um protótipo, uma maquete, para a gente levar embora, lá para a nossa igreja local. Esse protótipo, essa maquete, quando você passa no local que estão vendendo ali um empreendimento, um condomínio, eles têm uma maquete ali, e todo mundo que passa por ali vai vendo aquilo, e vai, isso aqui vai ficar um dia assim, hein? Isso aqui um dia vai ficar assim, hein? E por enquanto estão só os guindastes lá fazendo buraco, lá as escavadeiras, mas quando eles veem a maquete, eles veem o projeto pronto. Aqui é um dia de construirmos a maquete e levar para lá, para nossas igrejas locais. E está passando por ela, não, ainda não está assim, mas vai ficar assim. Um dia essa comunhão vai estar assim. Que alegria na mesa do jantar de ontem, no café da manhã, a gente se cruzando por aqui, a gente se abraçando, a gente revendo pessoas, pastores queridos, gente que a gente gosta, gente que a gente está junto. Então isso é o protótipo para a gente levar isso para a igreja local, a comunhão. Agora deixa eu falar algumas verdades bem rápidas aqui, deixa eu ver, 22 minutos eu tenho, vamos lá. A comunhão, em primeiro lugar, é um desejo do próprio Jesus. Jesus não pediu para os seus discípulos que eles fossem espirituais, mas que eles fossem um. Amém, gente? Porque não dá para eu ser espiritual se eu não for um com você. A comunhão não é uma ideia da igreja, é um clamor do coração do Cristo, antes de ser preso. Ele deseja a unidade, não o isolamento. Ele deseja corpo, não indivíduos avulsos. Ele deseja um povo que se ame, não apenas pessoas que frequentem o mesmo lugar dominicalmente, que cumprem uma agenda religiosa. Quando vivemos em comunhão, quando respiramos esse ambiente, a gente vai sendo resposta para uma oração que o Senhor fez ali no Getsêmani. Você pode levantar sua mão direita e dizer: Senhor, eu quero ser resposta à sua oração. Eu quero ser resposta, porque fala a verdade, gente, a gente vive esperando resposta das nossas orações que fazemos a Ele. Esse copo tem rodinha? Põe o copo aqui, o copo. Deixa eu voltar no raciocínio. A gente vive pedindo resposta das orações que a gente faz a Ele, não é verdade? Ele está esperando dar resposta da oração que Ele fez. Amém? Que sejamos resposta. Promotores da comunhão. Promotores da comunhão. Aleluia, da saúde. Segundo lugar,
A comunhão reflete a glória de Deus. A gente leu João 17, 22, Jesus diz: eu lhes dei a glória que tu deste a mim para que eles sejam um. Ou seja, a glória que recebemos de Cristo se manifesta nos relacionamentos saudáveis da comunhão. A glória de Deus não se revela apenas nos dons, mas no amor. A glória de Deus não se revela apenas nos milagres, mas no perdão concedido, na reconciliação. Inclusive aquela passagem dos 2 ou 3 reunidos em meu nome, lembra de Mateus capítulo 18? Não é o culto que veio pouca gente, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Aí ele está falando da comunhão da igreja. Do irmão que ofendeu o outro, pisou na bola com o outro, ficou triste com o outro, se afastou. Aí Jesus vai falar, vai lá, conversa com ele lá, tenta aconselhar ele lá. Se ele mandar você para algum lugar longe, você leva mais 2. Se ele mandar os 2 para a ponte que caiu, aí você conta para a igreja. Mas se você conseguir trazê-lo, você ganhou seu irmão. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Onde tem gente trabalhando para que a comunhão seja saudável, Jesus está. Aonde tem gente trabalhando pela reconciliação, Jesus está, o Espírito Santo está. E quando ele diz o que será ligado na terra será ligado no céu, não é para a gente dar a mão e ficar ligando qualquer coisa, pelo amor de Deus, né? Está no mesmo contexto. Comunhão, reconciliação. A glória de Deus é vista quando dentro do corpo de Cristo se vive na simplicidade e na sublimidade da mesa. Eu vou repetir isso. A glória de Deus é vista dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, quando ela vive na simplicidade e na sublimidade da mesa. Só que nós temos um probleminha com isso. A gente gosta de barulho. A gente gosta do som ligado. A gente gosta, fique de pé, levante as suas mãos, e vamos orar, e vamos adorar, e vamos pregar. A gente gosta disso, não gosta? Gente, eu sou fanático por isso. Eu respiro isso. E Jesus às vezes fala, olha, está muito isso. Vai para a mesa. Olha nos olhos. Em 2014 eu comecei a me assentar às segundas à noite, às terças pela manhã, às terças à noite, às quartas pela manhã, às quintas antes do culto, em pequenos grupos de 3, 4 pessoas. Eu mesmo elaborei uma apostila e comecei a sentar com esses pequenos grupos, alguns oficiais, alguns não oficiais. E gente, eu fui tendo umas crises tão maravilhosas do que é ser pastor. Amém, gente? Gente, se o verbo encarnou, se Deus se fez carne, pisou no chão cheio de terra, de sandália surrada, para andar entre nós, para se dizer a si próprio, eu sou o bom pastor, ou seja, ele se fez ser humano. Quanto mais a gente se humaniza, mais a gente se torna um pastor segundo o bom pastor. E esse lance assim super poderoso desse palco, gente, olha o telão, olha isso, olha o microfone aqui. Nem a Ana Maria Braga tem um desse. E tudo esse plenário, e uns louvores lindos. A gente adora isso. A gente gosta disso. E isso tem a sua relevância, a sua parte. Mas Jesus, ele preza pela mesa. Jesus, ele senta com um indivíduo só. Que chega para ele no meio da noite, Senhor, uma pergunta, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tá bom, moço, senta aí, vamos conversar. Ou então, faz o seguinte, o senhor é judeu, eu sou samaritana e, afinal de contas, onde é que tem que adorar? Então, moça, vamos conversar aqui. A hora chegou, agora é. Eu conheço toda a sua vida, o seu passado.
E nem importa o seu passado, nem importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é o que eu vou te fazer ali na frente. Enfim, e ali uma pessoa só. Aí ele passa na praça, a molecada agarra nas pernas dele, começa a pegar as crianças no colo, os discípulos dizem, mestre, essa criançada aí, tá, os fariseus, vocês estão escutando o que as crianças estão dizendo? Você está escutando? Elas estão dizendo aí, Hosana, Hosana, você não vai fazer nada, estão achando que você é alguma divindade. Ele está dizendo, deixa vir as crianças. Deixa eu abençoá-las. Vocês não ouviram, não leram que é das tais que Deus extrai o perfeito louvor? Jesus é o homem da mesa. Aí, cara, ele vai ressurreto caminhando com aqueles dois rapazes, explicando sobre ele, pregando de Jesus. Tem um texto que diz assim, aquele que dá um copo de água fria tem o seu galardão. E quem tira o copo? (14 minutos). Eu vou terminar no horário, prometo. Ninguém dormiu aí, né? Se tiver alguém dormindo, taca ali uma cotovelada santa aí. Não deixa, porque se dormir, não vai embora mais. Bom, Jesus está andando com eles, pregando sobre Jesus para eles. Olha que loucura. O que vocês estão conversando aí? O senhor estava morando numa bolha? O senhor estava no Big Brother internado lá? Porque em Jerusalém o mundo caiu aqui. E Jesus, aquele que a gente esperou que era o Redentor, e andou fazendo bem, curando os enfermos, e os nossos principais entregaram ele, e colocaram ele na cruz, penduraram lá, sangrou até morrer, e já fazem 3 dias que isso aconteceu, e você não sabe disso? Aí Jesus falou, tardios, necios em entender. Vamos lá então, você lembra do Moisés? Aí começou, Moisés disse, levantaria um profeta semelhante a mim, aí eles ouvirei e tal. E o Moisés colocou a serpente pendurada lá, assim fariam com o filho do homem, não sei o quê. Cara, aí começou a falar, como disse aqui o pastor Rogério, o coração deles começou a arder, né? Você falou isso, né, Rogério? Foi isso, né? Aí, gente, quando eles chegaram em Emaús, Jesus falou, beleza, gente, valeu a conversa, foi bom demais caminhar com vocês. Jesus, mas está de noite, perigoso o senhor ir sozinho. Tem bandido aí, comando vermelho e tal, né? PCC, a coisa está pegando aí. É melhor o senhor não ir sozinho. Entra aqui, vamos comer alguma coisa, tomar um café. Chimarrão não, hein? Não vem com chimarrão amargo dos infernos, não, café. Vamos tomar um café. Aí sentaram lá. O senhor quer fazer as honras de render graça? Na mesa. Na mesa. Na mesa. Não foi na multidão. Não foi, foi na mesa. Ele pega o pão, parte e rende graças. Eles olham, é ele, é ele, é ele. Como é que a gente não viu que era ele? E Jesus sumiu. E eles saíram correndo de volta, mas peraí, não está de noite? Não está perigoso? Dane-se! Ele está vivo, a gente tem que avisar a turma lá em Jerusalém que está tudo choroso lá, tudo triste lá, depressivo lá. A gente tem que ir lá anunciar que ele está vivo. Tem uma história antiga de um missionário que estava evangelizando ali nas ilhas caribenhas, alguns nativos pescadores. E o missionário estava sentado com 3 ou 4 pescadores ali, ensinando sobre esse texto dos 2 discípulos. E quando chegou nessa parte que Jesus sumiu a partir do pão, um dos pescadores ali, né, sem entender muito do contexto da palavra e tudo mais, perguntou, mas peraí, ele sumiu, foi para onde? Para onde que ele foi? Quando o missionário começou a pensar numa eventual resposta, o outro pescador disse, ele foi para dentro deles. Ele foi para dentro deles. Ele foi para dentro de você. Ele veio para dentro de mim. Ele está dentro de nós. É na mesa que temos revelação. É na mesa que a gente se humaniza. É na mesa que a gente vai aprendendo, gente, que ser pastor não é ser estrela. Ser pastor é aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Ser pastor é aquele que encontra descanso na alma, porque está aprendendo com Jesus, não apenas com, mas a ser como Jesus. Aleluia.
A comunhão traz verdadeira revelação de quem Jesus é. Terceiro lugar, a comunhão é a melhor estratégia de evangelização. Por mais que tenhamos ações evangelísticas extraordinárias, a melhor estratégia de evangelização ainda é a comunhão. Jesus declara que eles sejam um. Para quê mesmo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu enviaste. A comunhão, a unidade da igreja é uma apologética viva. O mundo não acredita na nossa mensagem quando a gente vive dividido. O mundo não enxerga Cristo se a gente for rival. Se a gente compete entre nós. Amém, irmãos? Então eu não estou competindo com ninguém. Tudo bem que a melhor regional é a leste. Cadê a Zona Leste aí? Aí, não preciso dizer mais nada. Tudo bem que a melhor ICPB que tem, qual é mesmo, gente? Vila Santa Clara. Então assim, mas tirando isso, a gente não compete. A gente está correndo junto. A gente está lado a lado. A gente está de mão dada. Amém? Leva isso para a sua igreja local. Nós vivemos uma igreja departamentalizada. E às vezes há uma rivalidadezinha velada. Porque ninguém diz no púlpito. Mas o culto do GY tem que ser o culto. Aí na semana que vem é o congresso das irmãs. Aí o das mulheres tem que ser tal. E parece que a gente fica nessa... Quem faz mais? Quem consegue mais? Quem é mais legal? Jesus falou, o mundo vai crer que o Pai me enviou quando vocês forem um. Quando a gente for um, Ele vai crer. As percepções do Evangelho são vistas quando se vê essa comunhão verdadeira entre os crentes. Uma frase de Calbart, um brilhante teólogo, disse: a comunhão é o sermão silencioso, mais poderoso que existe. A comunhão é o sermão silencioso mais poderoso que existe. Quarto lugar, a comunhão não requer, a comunhão requer perseverança, intencionalidade. Atos 2,42 diz que a igreja perseverava, isso é intencional, já foi dito aqui. É intencionalidade, isso não acontece simplesmente por acontecer. A comunhão não é automática e nem fácil, porque é a decisão diária de conviver. Amém, gente? E não é molinho tão assim conviver, porque a gente está falando de gente, né? E gente, como diz a Zona Leste, é embaçado. Gente é embaçado. Gente é um lance embaçado. Mas Jesus morreu por causa de gente. Amém? É a intencionalidade em conviver, mesmo quando há diferenças. É a intencionalidade em conviver, mesmo com feridas abertas. É a intencionalidade em conviver, mesmo quando a alma grita, afaste-se. Amém, gente? Porque está um tal agora do pessoal misturar a Bíblia com sei lá o quê, e começa a dizer em púlpito, com um versículo bíblico tirado de contexto, você tem que se afastar dos ambientes que te fazem mal, das pessoas tóxicas. Você imagina Jesus olhando para mim e para você? Eita toxicidade do inferno, hein? Ah, ele fala, chega dessa toxicidade aí, parei, cansei do Jair. Francisco, então, não aguento mais. Eita, toxicidade, não quero. Enfim, gente, de onde tiraram isso? Jesus colocou para andar junto um cara que era cobrador do governo, judeu cobrando o governo, que é o Mateus, né? E um outro chamado Simão Zelote. Vamos tentar contextualizar contemporaneamente, sem cometer um anacronismo. Ele pega um camarada bolsonarista e bota para andar com o cara do PSOL. Jesus não tem juízo, gente. Jesus não tem juízo. Mas vocês vão ter comunhão. Vocês vão andar junto. Amém, meus irmãos? Vocês vão andar juntos. Jesus fez isso, cara. Quem era o Simão Zelote? Aqueles revolucionários que amavam ciladas contra soldados romanos. Inclusive a suspeita de que o Barrabás era um desses caras. Que num motim desse alguém morreu e ele pagou o bode expiatório e foi preso.
Ou seja, gente revolucionária contra o governo. Então, meus irmãos, Jesus pegou o cara do governo e o cara da extrema oposição e falou: vocês vão andar junto. Só Jesus para fazer isso. É a comunhão que vai derrubando as nossas diferenças. Porque afinal de contas a gente foi comprado pelo mesmo sangue. E o que corre nas nossas veias é o sangue que verteu da cruz agora. Onde não há mais grego, não há judeu, não há mais servo, nem livre, nem bárbaro. Todos nós somos um nele. A comunhão é um compromisso, não é um sentimento. A comunhão é um compromisso, não é um sentimento. Na vida espiritual vertical saudável, se não houver, não há vida espiritual saudável vertical, se não houver uma vida horizontal saudável entre nós. Talvez por isso a cruz tenha um símbolo tão emblemático, né? Uma coluna, uma haste vertical e uma haste horizontal. Eu me relaciono bem com Jesus quando me relaciono bem com você. Eu me relaciono bem com você e por isso me relaciono bem com Jesus. Eu não me relaciono bem com quem está ao meu redor, é impossível me relacionar bem com Jesus. Porque aquele que ama a Deus, que diz que ama e não viu, como é que pode odiar o outro que está vendo? Ou seja, é a comunhão. Quinto lugar e último. A comunhão da igreja é terapêutica. Psicoterapêutica. Romanos capítulo 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Por que ela é terapêutica? Porque a alegria compartilhada fica maior. E a tristeza compartilhada fica menor. Então você imagina alguém que recebeu uma bênção extraordinária, fantástica de Deus, mas não tem para quem contar. Deus fez um milagre. Agora você imagina, ela tem uma turma de irmãos, uma família grande. Ela vai contar essa história para todos, e todos vão compartilhar, e esses todos vão compartilhar com outros, e os outros com os outros, e essa alegria compartilhada vai sendo maior. E a tristeza? Gente, sofrer sozinho é um dos maiores flagelos da alma humana. Não é verdade? Sofrer sozinho talvez seja um dos sofrimentos mais cruéis a uma pessoa. Mas compartilhar o sofrimento, não é que se resolvem os problemas, mas eles amenizam. Eu tive uma experiência uns 15 anos atrás, quando eu fui a um velório de um irmão nosso, era o maestro do coral, uma pessoa queridíssima, era o homem da comunhão, era o homem da mesa ali. Era um homem que criava pontes, ele não era só um músico, maestro, mas era alguém, gente, que agregava, era alguém de auxílio pastoral, porque visitava as pessoas, cuidava, ele era sensacional. Ele teve um câncer e a coisa se agravou e ele partiu. E eu fui ao velório, e tem aqueles boxinhos onde cada família vela o seu defunto lá, e eu passando por aqueles boxes, procurando ali o nome e tal, eu vi um que tinha o caixão, e uma mulher sentada ao lado, só. Eu não resisti, eu entrei ali, sentei do lado da moça, falei: minha senhora, eu quero me solidarizar com você, posso fazer uma oração pela senhora? Eu sou pastor. Pode, orei por ela, fiquei alguns instantes ali, e depois fui para o velório do nosso querido Silvio. Quando eu fui andando e dei a volta ali, já não dava para eu passar, porque tinha umas 80 pessoas. Aí, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. A Conceição recebeu no mínimo 80 abraços. Os seus filhos Júnior e Débora receberam no mínimo 80 abraços. 80 orações. E nos dias que se seguiram, o cuidado de uma família. Gente que liga, gente que visita e gente que compartilha a tristeza. Não é que resolve, não é que traz de volta quem se foi, mas nos ajuda na caminhada. Jesus promoveu isso, chamando isso de comunhão da igreja. A comunhão é terapêutica.
Que Deus abençoe sua vida, meu tempo estourou aqui. Amém. Que a força da comunhão seja maior que as nossas diferenças. Você pode ficar de pé um instante? Mais uma vez, pega na mão de quem está do seu lado, fecha esse corredor aí, por um instantinho só. Vamos formar um símbolo aqui. Por favor, não fique ninguém sozinho. Pegue a mão de alguém, isso, junta aí. Pegue a mão de alguém. Vamos orar da seguinte forma: Jesus, eu quero ser resposta da oração que o Senhor fez. Porque eu seria tão injusto, porque o Senhor já respondeu tanto às minhas orações, né? E o Senhor fez a oração mais importante, antes de ser preso. E disse: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um. E assim o mundo vai ter a percepção que existe um povo sincero, desinteressado no que eles têm, nos bens dele, mas que se interessa na vida, na salvação dele. É esse povo que somos nós. Vamos orar. Jesus, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por essas mãos dadas de pastores, de líderes, de pastoras, de filhos, de famílias que aqui estão. Pai, começa a regar a semente que está sendo plantada desde ontem aqui, Senhor. As boas sementes que têm sido plantadas aqui, desde essa manhã, logo cedo, Senhor. E principalmente as boas sementes que estão sendo plantadas na mesa do café, na mesa do almoço, na mesa à beira da piscina, na mesa de agora à tarde, na mesa de hoje à noite, na mesa de amanhã cedo, na mesa da comunhão, onde a gente se humaniza, onde os olhos olham para os olhos, onde a vida se mistura e aonde o Espírito Santo habita. Aleluia. Por isso não vos embriagueis com o vinho de a devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, conversando entre vós, dialogando entre vós, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando a Deus no vosso coração e submetendo-vos uns aos outros como ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos ao céu, segura na mão do outro aí, segura isso aí. Assim, diga assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Olha para o outro agora aí, ó. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Deus te abençoe.